Bom dia. Bom dia. Beleza, bom dia. Nós agradecemos a todos pela presença, acho que deu certo, quanto aqui presencial, quanto na live, e o Senhor nos permitiu estarmos aqui. Aqueles que estão online, não puderam estar aqui conosco, nós agradecemos a presença também. Nosso irmão Sérgio precisou trabalhar, né, como foi falado na oração, mas não sei se nosso irmão Sérgio está assistindo, mas caso ele estiver, queria agradecer o nosso irmão, porque na quarta-feira ele falou sobre Romanos capítulo 8, e claro, isso é o que a gente está estudando aqui nas escolas dominicais. Eu trouxe a última vez em 2021 e falei que ia prosseguir só em janeiro, então cá estamos. Ok, Romanos 8. O Sérgio esteve falando sobre o começo, né? Ele deu uma explicada sobre Romanos 8. O que Paulo também quis dizer, né? Lembrando que ele primeiramente disse que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. É isso aqui que nós estamos estudando, certo? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O que Paulo quer dizer no capítulo inteiro, no capítulo 8? O que ele está ensinando praticamente? Ele fala muitas vezes sobre o Espírito Santo. No começo ele explica que o Espírito Santo é aquele que é a garantia da nossa salvação. Por que nós não perdemos a salvação? Porque nós temos o Espírito de Deus. Tem uma parte que ele fala. Peraí, deixa eu ver se eu perdi o versículo. Aqui. A parte B do versículo 9, que diz assim: e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse alguém não é dele. Então, o que a palavra de Deus está nos ensinando? Só tem o Espírito Santo aquele que é salvo. Só recebe o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, aquele que é convertido. E por que nós não perdemos a salvação? Porque nós temos o Espírito Santo em nós. É isso que ele explica aqui. Ok. Vamos fazer a leitura do versículo 31 a partir. Hoje a gente encerra o capítulo 8. A próxima oportunidade a gente fala o capítulo 9, que é muito polêmico. Eu acho legal que seja polêmico o capítulo 9. É muito polêmico, que a questão que os calvinistas gostam é o capítulo 9. O que o calvinista ama é o capítulo 9 de Romanos, que fala tudo aquilo que eles acreditam. Mas vamos lá. Romanos 8:31, que diz assim a Escritura: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura ou qualquer outra criação poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Até aqui apenas. Vamos orar. Senhor Jesus, abençoe nós nesse momento aqui que estamos passando, conduza tudo,
que nada saia fora da tua direção e do teu controle, que nós aprendamos aqui juntos da Escritura, porque nós precisamos da palavra de Deus nas nossas vidas, precisamos, Senhor, desses ensinos doutrinários que servem para nós compreendermos aquilo que Deus quer do homem, aquilo que Deus quer dos seus servos. E abençoe também as crianças que ali no fundo estão aprendendo também da tua palavra. Que seja um momento aqui, nosso Senhor, de comunhão, mas não somente comunhão uns com os outros, mas comunhão com o Senhor principalmente. Abençoe a nossa irmã Jéssica, que vai fazer vestibular hoje, que o Senhor conduza tudo, quanto ela, quanto o Johannes. Nosso irmão Sérgio não pôde estar aqui por causa do trabalho. Abençoe nosso irmão também, proteja ele sempre de todo mal. Oramos pela Carol, que machucou o dedo, que o Senhor esteja protegendo ela, colocando suas mãos sobre ela. Aqueles que estão conosco na live, abençoe também. E assim, da mesma forma como suplicamos, que o Senhor abençoe nós aqui no presencial. Oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Como eu já estive falando agora há pouco sobre o capítulo 8, o intuito de Paulo é mostrar que a salvação não se perde. É mostrar que a salvação para nós é garantida. É isso que ele está querendo aqui. O Sérgio já falou sobre isso quarta-feira. Quem esteve observando aquilo que ele mencionou, ele falou exatamente isso, a introdução do capítulo 8. Paulo fala aqui, como eu falei no começo, aqueles, se tal pessoa não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, é isso que ele fala. Se alguém está em Cristo, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. É isso que ele diz, que a salvação não se perde. Aquela pessoa que está em Jesus, a partir do momento que você entrega a sua vida para Ele, você está em Cristo, você tem a salvação. Tá, beleza. Aí ele fala, o apóstolo Paulo, durante a epístola, ele fala sobre essa questão do Espírito Santo. Ele fala as questões que acontecem aqui no mundo por causa do pecado, toda criatura geme, dentre outras coisas. E aí ele fala de que esse mesmo Espírito Santo, que é a segurança da nossa salvação, a segurança de que nós somos salvos, esse mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É isso que Paulo alega aqui. Ou seja, apenas recapitulando, para que todos nós compreendamos, o Espírito Santo traduz a nossa oração para Deus. Nós somos pecadores, nós somos falhos, nós somos pessoas que merecem a condenação eterna. Nós temos as palavras certas diante de Deus para falar? Não temos, porque somos pecadores. Sabe o que o Espírito Santo faz? Com as nossas palavras errôneas diante de Deus, o Espírito Santo traduz a nossa oração. Então, ainda que sejamos falhos, ainda que sejamos pessoas totalmente erradas, nós oramos e o Espírito Santo traduz a nossa oração. Então, se você é uma pessoa que tem medo de falar com Deus, fique tranquilo que o Espírito Santo vai traduzir sua oração com certeza, porque nós somos pecadores realmente. Não temos as palavras certas para chegar na presença do Senhor, mas o Espírito Santo faz isso por nós, traduz a nossa oração. Como eu acabei de falar, esse mesmo Espírito Santo que garante que nós somos salvos. Você é cristão, eu preciso do batismo do Espírito Santo, né? Não precisa. A partir do momento que você se converte, a palavra de Deus diz lá em Efésios, fostes selados, ele diz primeiro, tendo nele crido. Depois, no momento em que você creu, você foi selado com o Espírito Santo da promessa. Então, a partir do momento em que o ser humano entrega a vida para Jesus, ele recebe o Espírito Santo. Quando ele recebe o Espírito Santo, aliás, a partir do momento que ele entrega a vida para Jesus, simultaneamente o Espírito Santo entra nele para ficar permanentemente no crente. A pessoa se converteu, vamos marcar uma reunião para fazer o batismo. Beleza, batizou nas águas. Agora a gente vai marcar uma outra reunião para fazer o batismo do Espírito Santo. Não, o batismo do Espírito Santo não precisa.
Você recebe quando você se converte, quando você entrega sua vida para o Senhor Jesus. Paulo, ainda na mesma linha de raciocínio, está mais uma vez explicando, provando que a salvação não se perde. Como que Paulo faz isso? Como que Paulo explica isso? Ele começa aqui a partir do versículo 31, e Paulo termina o capítulo 8 com essa explicação sublime, uma das melhores, uma das coisas mais sublimes de toda a Escritura. A prova de que não se perde a salvação. Ele mostra sobre esse maravilhoso trecho aqui conhecido. Tem corinho que nós cantamos que expressam essas palavras aqui. E como que Paulo faz isso? Explicando que nada pode nos separar do amor de Cristo. A salvação não se perde. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Ele explica que ninguém arrebatará nós das mãos de Jesus. Ele explica isso de forma detalhada, que é impossível algo separar nós do amor de Cristo. Entende? Quando nós éramos rumo à condenação eterna, o Senhor Jesus, tendo misericórdia de nós, ofereceu a sua imensa graça. Nós entregamos a vida a Jesus. Agora nós fazemos parte do amor de Cristo. E nada pode nos separar do amor de Cristo. Por quê? Porque toda condenação que nós temos em nós, que o pecado causa, Cristo tirou esta condenação. Cristo tirou o pecado de nós ainda? Nós temos o pecado em nós ainda. Nós não teremos ele mais quando morrermos. Quando entregarmos nossa vida, quando fecharmos os nossos olhos aqui neste mundo, ou no caso, quando o arrebatamento acontecer, nós, os mortos em Cristo, ressuscitarão primeiro e nós teremos o nosso corpo transformado. Ali nós não teremos o pecado mais, ok? Ele fala isso no versículo 30. Ele chamou, no caso, o Evangelho, a forma que Jesus nos chama. Aí, aos que ele chamou, aos que receberam o chamado de Jesus, a esses ele justificou, e aos que ele justificou, nós somos justificados. Aos que ele justificou, também glorificou. Então Jesus há de nos glorificar, nós teremos o corpo transformado, nós não teremos o pecado mais em nós. Que fique claro isso aqui para todos. Nós vemos aqui, ele começa dizendo: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aqui Paulo começa fazendo uma pergunta retórica. E fazer perguntas retóricas é uma especialidade de Paulo. O que é uma pergunta retórica? Alguma pergunta que você já sabe a resposta. Ele mesmo faz essa pergunta e todo mundo já sabe a resposta. Todo mundo sabe a resposta. Qual que é a pergunta que ele faz assim? Que nós vamos dizer à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Como é uma pergunta retórica, nós sabemos a resposta: ninguém. É isso que Paulo quis dizer. Quem será contra nós? Quem? Ninguém. E se Deus é por nós, no sentido de que Ele nos separou para si, então como que alguém pode ser bem sucedido contra nós? Como que isso pode acontecer? Como alguém pode ser bem sucedido? Como alguém consegue ser contra nós? Como alguém consegue, aquela ilustração sobre, nós vamos falar isso já, sobre um julgamento. Quem vai levantar acusação contra nós? Como ele fala nos próximos versículos. E se o Deus onipotente está operando a nosso favor, nenhum poder menor pode frustrar os planos de Deus. Entende que não perde a salvação também? Entende? Os planos de Deus não podem ser frustrados. Quantas pessoas falam que a salvação se perde? Por que é importante bater nessa tecla? Porque as pessoas falam que a salvação perde. As pessoas falam que mas Satanás vai me desviar e eu não vou mais para o céu. Claro que infelizmente as pessoas se desviam do Senhor. Existe crente carnal, infelizmente existe, mas não perde a salvação e ponto. Não perde a salvação. Mas se eu fizer isso eu não sou salvo mais. Se eu, sei lá, a pessoa cai no pecado.
Eu caí nesse pecado, não é salvo mais. Não é assim que funciona. Tomei vacina, não sou salvo mais, né? É o sinal da besta. Não é isso que a palavra de Deus está dizendo. Não perde a salvação de forma alguma. De forma alguma, em nenhuma hipótese. Uma vez que Cristo fez algo por nós na cruz, e nós recebemos essa graça, nós recebemos em nossa vida esse mesmo sacrifício. Ou seja, o que significa quando nós recebemos o sacrifício de Cristo em nossa vida? Que somos salvos. Isso está consumado e ponto. Aí ele diz, aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará ele todas as coisas? Graciosamente com ele todas as coisas? Ou seja, o Senhor não poupou seu próprio filho, aquilo que é mais precioso para ele, que é Jesus, seu próprio filho, aquele que é a imagem e semelhança do Senhor, aquele que é a imagem de Deus. Paulo fala isso, Cristo é a imagem do Deus invisível. Que palavras maravilhosas. Ou seja, quando a humanidade perdida precisou ser salva, Deus não poupou seu filho, aquilo que é mais precioso para ele. A humanidade precisou da salvação, a humanidade precisou de um substituto. Quando o Senhor estabeleceu a Páscoa, mostrando que aquele que cometer iniquidades, questão de sacrifício, não só a Páscoa, o Senhor estabeleceu isso para Adão e Eva também, questão de haver um substituto para aquele que comete um pecado, precisar ser um cordeiro. O Senhor fala isso em toda a palavra de Deus, em toda a Escritura, aquilo que Ele estabeleceu como sacrifício, e haver um substituto. Mas entende que esses cordeiros não eram suficientes, e o cordeiro morria, era o substituto daquele que pecou, tinha que ser um cordeiro. Tinha que ser um cordeiro puro, tinha que ser um cordeiro de boa saúde, tinha que ser um cordeiro, não devia ser um cordeiro assim bem velho. E era o substituto da pessoa que cometia iniquidades. Mas era uma coisa só momentânea. Esse pecado aqui já matou um cordeiro, está tudo certo. Mas agora, quando Cristo veio aqui para ser o cordeiro de Deus, é suficiente para tirar o pecado do mundo. O suficiente. Cristo morrendo, Ele morreu pelo pecado que eu vou cometer amanhã. Ele morreu pelos pecados que eu cometi ontem, pelo que eu cometi há anos atrás e que nós iremos cometer ainda. Jesus morreu por todo o nosso pecado. É isso que Cristo fez. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, quando precisou de um substituto para a humanidade, Ele entregou aquilo que Ele tinha de mais precioso, uma morte vergonhosa em nosso lugar. Aquilo que Cristo passou foi uma morte vergonhosa. Aquilo que Jesus passou na cruz do Calvário foi algo vergonhoso, sim. É claro isso. A lógica que flui dessa declaração é irresistível. E se Deus já... O que ele está querendo dizer? Se Deus já nos deu a sua maior dádiva, é o maior presente que Ele poderia nos dar, o maior dom que Ele poderia nos dar, que é Cristo sendo crucificado em nosso lugar, que Deus tinha de mais precioso aos seus olhos, Deus reterá alguma dádiva, algum presente de menor valor? De forma alguma. O que Ele tinha de mais precioso Ele deu. Entende? Que o Senhor nos sustente, entende que o Senhor está conosco todos os dias até a consumação do século. E se Jesus pagou o mais alto preço, Jesus hesitaria em pagar um preço menor? Ele pagou o maior preço possível, fazer nós perdermos a salvação seria como se o preço fosse menor, que Cristo pagou não fosse suficiente, como se o que Cristo pagou, o pecado que é inferior, bem inferior a Jesus, A palavra de Deus não fala onde abundou o pecado é abundante no homem, mas onde abundou o pecado, a graça é superabundante. O pecado é abundante, a graça é superabundante. Se você alegar que o pecado é suficiente de fazer o homem perder a salvação, você está negando que a graça é superabundante.
O pecado, infelizmente, é abundante, abundou no mundo. O pecado é abundante, infelizmente, nas nossas vidas, na vida de todo homem, mas ainda bem, a graça é super abundante. Deus está nos dando o aval para pecar? Não, Deus está simplesmente também nos proibindo de pecar. Deus não nos permite pecar, Deus não nos permite cometer iniquidade. Mas o que nós estamos querendo dizer aqui é que aquele que é salvo tem a graça de Deus de forma super abundante na sua vida. Porventura, não nos dará com ele todas as coisas? Ou seja, se Jesus não mediu esforço para obter a nossa salvação, Jesus, o Pai, eles hão de nos abandonar? Não nos dará com ele todas as coisas? Nas palavras de Macintosh, ele dizia assim: a incredulidade pergunta, porventura ele dará? A incredulidade faz isso. Ele vai dar? Ele vai nos dar? Ele vai nos sustentar? Mas a fé pergunta de forma contrária. Porventura ele não dará? Porventura ele não fará? Porventura ele não nos sustentará? Entende o quão diferente é isso? E aqui, como nós falamos, que é ainda aquela questão de um tribunal, quando alguém acusa uma pessoa. Se nós vemos assim, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. Enquanto o pecador está no banco dos réus, aí vamos pedir assim, esse réu aqui, vamos pedir para que os acusadores lancem acusações contra eles. Vamos lá, quem que vai lançar acusação? Alguém? Quem que vai levantar aqui no tribunal e dizer acusações sobre este réu? Quem? Ninguém se manifesta. É pedido que esses réus sofram acusações. E é pedido que esses acusadores acusem os réus, mas ninguém se levanta. Quem tentará acusação contra eles? Sabe por quê que ninguém pode fazer isso? Deus já justificou seus eleitos. Deus já o justificou. E o texto fica mais claro quando nós colocamos a seguinte palavra. Todas as vezes quando Paulo fazia essas perguntas retóricas, na resposta você põe antes: ninguém, pois. Ninguém, pois. Todas as vezes quando Paulo fazia essas perguntas retóricas, ninguém, pois. O texto fica mais claro. Vamos lá, antes de cada resposta de Paulo, das perguntas retóricas. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Ao invés de você dizer, é Deus quem o justifica, fica mais fácil de você entender se você fazer assim, Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Ninguém, pois é Deus quem justifica. Ninguém acusará, porque é Deus quem os justifica. É Deus. E se nós não acrescentarmos essas palavras, nós podemos ter a impressão de que Deus os acusará, Deus acusará os seus eleitos. Mas é exatamente isso que Paulo está negando. Paulo está ensinando o contrário disso. O Senhor não intentará acusação, embora Ele tenha todo o direito de fazer isso. Mas pelo fato de Deus justificar o homem, nem Deus, nem ninguém pode fazer acusação contra esse, porque o pecado já caiu sobre Jesus. E ponto. É o que Deus está dizendo aqui na Escritura, é o que a palavra de Deus está nos mostrando. Quando vemos assim, quem os condenará? Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu. Ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, também intercede por nós. Quem nos condenará? Ninguém, pois. É Cristo que morreu por nós. Ninguém nos condenará, porque Jesus se entregou no nosso lugar. É isso que a Escritura está nos dizendo. E aqui o apóstolo Paulo fala sobre outro desafio. Há alguém que possa condenar? Ele está falando primeiro, há alguém que possa lançar acusações? Agora ele fala,
alguém que condene, algum juiz que bata o martelo e possa dizer: esse réu está condenado, esse pecador está condenado. Há alguém que possa fazer isso? Ali mostra aqui. Há alguém que possa condenar esses? Ninguém, pois Jesus morreu pelo réu, foi ressuscitado dentre os mortos, e hoje Jesus está à direita de Deus, intercedendo por nós. E se o Senhor Jesus, a quem foi confiado todo este julgamento, não condena o réu, não bate o martelo dizendo que esse réu está condenado, mas pelo contrário, Jesus intercede por ele, assim como Jesus faz por nós cristãos, ninguém pode ter motivos válidos para nos condenar. Entende? Paulo está falando de forma detalhada que a salvação não se perde. E eu vou falar uma coisa para você. Se você é uma pessoa que escuta, e você pode ver todos aqueles que escutam esses, que escutam Vitor Azevedo na internet, que escuta Dave Leonardo, aquele outro lá que essa semana levou um pessoal lá para subir a montanha, essas coiseiraiadas aí, de coaching, aquele vamos estabelecer uma meta e todos nós vamos na montanha, não sei aonde, escalá-la e no frio, vamos lá bater essa meta. Pablo Marçal, lembrei do nome dele, fez isso essa semana. Vamos bater essa meta, aquele que é cristão tem que bater metas mesmo, Aquela questão que nós sempre falamos aqui, misturar o coaching, misturar a autoajuda, misturar o antropocentrismo com a palavra de Deus, bater metas, seja melhor, você quer aprender a falar inglês, quer emagrecer, misturar essas coisas com a Bíblia. E ele foi uma pessoa que estabeleceu essas metas para os seus seguidores e foram escalar a montanha. Eles foram. O que aconteceu? Estava muito frio, estava perigoso, precisou o bombeiro ir lá resgatar o pessoal. E você olha na internet, você pensa, olha para onde que vai isso? Ainda bem que na matéria do jornal não colocaram um pastor, mas é um pastor que fez isso. Ao invés de colocar um pastor, colocaram coaching. Ainda bem que se eles colocam um pastor, que feio ficaria para o nome de Jesus. As pessoas fazendo isso com a palavra de Deus. E olha, acredito que daqui da nossa igreja local ninguém, mas eu vejo muitas pessoas de outras cidades seguindo esse homem, seguindo esse pastor, que não tem nada de bíblico. Gente das nossas igrejas eu vejo seguindo essa pessoa. Não tem nada nele que aponta para a Escritura. Eu não estou falando que essas coisas de ajuda, seja psicológica, seja ajuda para a sua vida profissional, não estou falando que é errado essas coisas, é muito bom você fazer essas coisas, você cuidar da sua saúde, você estabelecer metas, você aprender a falar inglês, dentre outras coisas. A diferença é você misturar isso com a Bíblia, tratar como algo espiritual. Você acha que é algo espiritual se aprender a falar inglês? Não é. Não está aqui na Escritura. É bom a gente aprender coisas, é bom a gente ganhar conhecimento, é bom a gente estudar, é muito bom. Mas não misturar isso com a palavra de Deus. Entende? Não colocar essa questão de coaching, de antropocentrismo com a palavra de Deus. Porque ao você ler a Bíblia, você vai ver que a Bíblia não é antropocêntrica. A Bíblia é cristocêntrica. O antropocentrismo, ele trabalha para o homem. O centro do antropocentrismo é quando... o antropocentrismo trata o homem como centro. E presta atenção, tem muito pregador desses que nas suas pregações, eu estou falando isso aqui porque é importante, porque esses pregadores estão por aí mesmo na internet, fazendo lavagem cerebral em muitas pessoas. Esses mesmos pregadores, você pode ver as pregações deles. Enquanto esse Pablo Marçal faz muitas loucuras, estabelecer metas, faz o crente
Tem crente que segue, cristão mesmo. Faz o cristão fazer muitas loucuras. Agora, o David Leonardo e o Vitor Azevedo, as barbaridades que esses homens falam no púlpito, e você olha para a Escritura, é algo muito diferente. Não é nada disso. Dizer, você é o ponto fraco de Deus, você é o centro de tudo. É assim que eles falam na pregação. Confie em você, amanhã você pode ser melhor do que você foi hoje. Claro, isso é verdade, mas com aquela entonação de coaching, ser melhor, metas, amanhã você vai receber um milagre. E olha, antigamente o evangelho da prosperidade, que é o neopentecostalismo, ele não estava tomando conta das pessoas. O evangelho da prosperidade, Valdomiro, Edir Macedo, essas pessoas assim, que diz que se você dá dinheiro, você vai receber isso em troca. Hoje em dia, eu acho que muitas dessas coisas caiu por terra, embora eles ainda tenham muitos seguidores, mas muita gente sabe que esse pessoal quer arrancar dinheiro. Mas hoje em dia, o que está substituindo o evangelho da prosperidade é o coaching. É o evangelho coaching. Você é o ponto fraco de Deus. Aonde que isso está na Bíblia? Aonde que Deus tem ponto fraco? E os cristãos, ao ver esses homens pregar, estão gostando demais. Sabe por que eles estão gostando? Porque eu também quero escutar. Eu também gostaria de ouvir que eu sou o ponto fraco de Deus. Eu também gostaria de ouvir elogios. E quando você vê para a Escritura, a palavra de Deus não traz elogio para o homem. A palavra de Deus simplesmente ela mostra que o homem é perdido. Ela mostra que o homem é pecador. É isso que a Bíblia mostra. E como é que esses homens, eles vão para o púlpito falar uma coisa contrária? E você pode ter certeza, todas aquelas pessoas que ficam escutando esses pregadores, David Leonardo, Vitor Azevedo, Pablo Marçal, olha aqui, se você perguntar para eles, a salvação se perde? Eles não vão te explicar, não vão saber explicar. Não sei, por quê? Porque as pregações que eles ouvem, nada é tirado da Bíblia. Pode ler um versículo, mas a explicação não é o que a palavra de Deus diz. Estes não sabem te explicar se a salvação se perde ou não. Mas eu não sou contra você escutar pregadores na internet, que eu também escuto muitos. Mas você pode ter certeza, as pessoas que escutam pregadores que pregam em sermão expositivo, pregação expositiva, que é aquela pregação que você extrai da Bíblia, o ensino da Bíblia, pregação expositiva, você extrair da Bíblia, extrair da palavra de Deus o ensino e não o que sai da cabeça do pregador. Se você é uma pessoa que escuta esse tipo de pregador na internet, embora não signifique tudo você tem que concordar com ele 100%. Tem coisas alguns pregadores que eu gosto, mas não é tudo que eu concordo. Mas você pode ter certeza, se você é uma pessoa que escuta esse tipo de pregador, se alguém te perguntar se a salvação se perde, você vai explicar. Se alguém te perguntar se nós temos que adorar o Espírito Santo, sim ou não, se alguém te perguntar se os dons cessaram, sim ou não, você vai saber explicar. Mas se você fica perdendo o seu tempo escutando esse tipo de pregador, esses pregadores que vamos estabelecer metas, vamos comigo subir a montanha, você é o ponto fraco de Deus. Aquele outro, Vitor Azevedo, falou, olha Senhor, na pregação dele, olha, Jesus disse para o Senhor assim, olha Pai, eu entendo porque Adão e Eva comeram do fruto, porque se eu estivesse lá, ele falou, eu comeria também. Jesus também comeria do fruto. Essas pregações que esses homens fazem. E nós temos que tomar muito cuidado com essas coisas. E aí, Paulo continua dizendo, ele fala sobre o amor de Deus. Ele explica mais uma vez que a salvação não se perde. Como ele faz isso? Mostrando que nada pode nos separar do amor de Deus. Quem nos separará do amor de Cristo? Aí ele fala, alguém é capaz de separar os justificados do amor de Jesus? Aí ele diz, todas as circunstâncias adversas
que podem causar separação são consideradas. Vamos entender essas questões adversas? Os problemas da vida podem nos separar do amor de Jesus? Os problemas da vida. Nenhuma delas conseguem parar o salvo de seu Salvador. Por exemplo, qual? A tribulação. A tribulação pode nos separar do amor de Cristo? Não. Os golpes repetidos da angústia a tribulação, a angústia podem nos separar do amor de Cristo? Não. Mas e a brutalidade da perseguição? E a perseguição pode nos separar do amor de Cristo? Não. Mas e a fome? Se eu passar fome, vamos lá. Ok, passei fome e eu estou aqui, pele e osso, isso pode me separar do amor de Cristo? Não. Ok. E a nudez? Não. E a espada dura, fria e letal, ela pode me separar do amor de Cristo? Não. Nem a tribulação, nem a angústia, nem a perseguição, nem a fome, nem a nudez, nem a espada não há de nos separar do amor de Cristo. Entende? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Rapidinho, Salmo 44 e 22, que é isso que Paulo ele cita aqui, ele cita esse salmo. Mas vamos ler, Salmo 44 e 22, que diz assim a palavra de Deus: mas por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. É isso que a palavra de Deus está falando sobre nós. Se alguma dessas coisas pudesse separar o cristão, presta atenção, isso aqui Paulo está falando para crente, entende? Aquele que é perdido, você não vai chegar nele mostrando a Bíblia e falar assim: olha, nada pode separar do amor de Cristo, sabia? Não, Paulo está falando para crente. Paulo está falando para o cristão. Paulo não está aplicando isso para quem não é convertido. Olha, o não salvo, nada pode separar do amor de Jesus, está vendo? Não, Paulo está falando para o crente. O que ele está querendo dizer com isso? Que a salvação não se perde. A salvação não perde a salvação. Aquele que uma vez é salvo, ele tem a salvação, porque nada pode separar este do amor de Cristo. Era isso que o salmista também estava querendo dizer. Aí ele diz, em todas as coisas, pode voltar para Romanos 8. Romanos 8, 37. Em todas as coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Por meio de Jesus, nós somos mais que vencedores. Ou seja, em vez de todos esses problemas, todas essas tribulações da vida, nos separar do amor de Jesus, muito pelo contrário, nos aproximam dele. As tribulações da vida, os problemas, as dificuldades, elas nos colocam como pessoas próximas a Cristo. Entende que, se tratando desses problemas, é o contexto que Paulo fala: a fome, a tribulação, a angústia, a perseguição, a nudez, o perigo, a espada, essas coisas que Paulo descreve aqui. Tudo isso, isso nos consome, isso nos derrota, isso nos separa do amor de Jesus. Ligando o versículo 35 com o versículo 37, Paulo diz: pelo contrário, isso ao invés de nos separar do amor de Jesus, isso nos une ao amor de Jesus. Lembra que a tribulação produz perseverança? Então aqui nós fazemos essa ligação. Ligamos uma na outra. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Ou seja, por meio da tribulação, da angústia, a fome, a perseguição, a nudez, por meio de todas essas coisas, Paulo diz: somos mais que vencedores. Não somos vencedores. Ok, vencemos, eu sou o vencedor. Não, você é mais que vencedor.
Você está acima do vencedor, mais que vencedores. É isso que a palavra de Deus nos ensina sobre isso. Nós triunfamos sobre as coisas terríveis, nós trazemos glória para Deus, nós trazemos bênçãos para outros, nós trazemos benefícios para nós mesmos. Os problemas da vida faz nós sermos mais que vencedores. Entende? Nós subjugamos nossos inimigos, ultrapassamos barreira aparentemente intransponíveis. Ultrapassamos isso. Nada disso, porém, é realizado com forças próprias. Nada disso é realizado com meu próprio esforço. Mas somente, olha aqui que o versículo fala. Somos mais que vencedores, como o David Leonardo diz, né? Porque você confiou em você, ou o Pablo Marçal, você acreditou nas suas metas e venceu, estabeleceu e chegou no topo da montanha. É como ele diz, né? Por suas próprias forças. Confio em você. A música da Jamile. Essa fé que eu sei que você tem. Campeão, vencedor. Como é que é? Isso aí vem tudo de dentro de você. Alguma coisa assim. É isso aí mesmo que está falando na Bíblia. Você é vencedor porque você confiou nas metas. Você é vencedor porque você se esforçou para chegar lá. Nós estamos falando de questões espirituais aqui. Não estou falando do seu emprego, nada disso. Estou falando das questões espirituais. Você é vencedor porque você venceu tudo, ganhou as metas estabelecidas. Você é vencedor por causa disso? Não. Por que somos mais que vencedores então? Por meio daquele que nos amou. É isso que a palavra de Deus diz, e eu acho isso esplêndido. Somos mais que vencedores por causa de Jesus, por meio daquele que nos amou, por meio daquele que nos poupou da morte, por meio daquele que foi sacrificado. Por meio deste, nós somos mais que vencedores por causa de Jesus, não por mim mesmo, não por meu próprio esforço. É isso que a Escritura diz. Somente Cristo pode extrair doçura da amargura. Só Jesus pode. Nós não podemos extrair doçura da amargura, mas Jesus pode. Jesus extrai. Palavra de Deus que diz que da amargura vem a doçura por meio de Jesus. Da tribulação vem o amor de Cristo em nós. Só Jesus pode extrair o triunfo da tragédia. Só Jesus pode extrair bênção da aflição. Só Ele pode. No versículo 38, Paulo diz: porque eu estou bem certo de que nem morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura há de nos separar do amor de Jesus. Paulo encerra falando isso, esse pensamento, este assunto. Ele não terminou sua busca, ele esquadrinha o universo em busca de algo que poderia separar-nos do amor de Deus, e ele descarta qualquer hipótese, ele descarta qualquer possibilidade de algo que possa nos separar do amor de Cristo. Ele descarta, ele começa a buscar. Vamos lá, tem isso, tem aquilo, ok, vamos lá, vamos entender aqui. Estou bem certo. A morte pode nos separar do amor de Jesus? Não pode. A vida pode? Não pode. Os anjos podem? Não podem. As potestades, os principados, ok, as coisas do presente podem nos separar do amor de Cristo. As coisas que acontecem hoje, seja Covid, dentre outras coisas, as coisas do presente podem nos separar de Jesus? Não. E as coisas do futuro, que é o porvir, pode nos separar do amor de Cristo? Não pode. As coisas, entende? Não pode. E os poderes? Não podem.
Nada pode nos separar do amor de Cristo. Paulo descarta qualquer possibilidade de algo que possa nos separar do amor de Jesus. Nem as coisas sobrenaturais em poder e conhecimento, nada pode nos separar do amor de Cristo. E os poderes, né? Poderes quer na forma de homens tirados de forças espirituais do mal. Isso pode nos separar do amor de Jesus, as forças espirituais do mal? Não pode nos separar do amor de Cristo. Você não vai falar para mim que a salvação se perde depois de você ler isso aqui. Você não vai falar depois de você ler Romanos 8 que perde a salvação. Você não vai falar isso para mim. E a palavra de Deus está sendo clara. Nada pode nos separar do amor de Cristo. O amor de Cristo está em nós. Ou seja, quando nós pecamos e fomos separados, ok, pequei, eu vou ser lançado no lago de fogo, eu não tenho mais em mim o amor de Cristo, o amor de Cristo sobre mim acabou. Paulo diz, o amor jamais o amor jamais acaba. É isso que ele diz. Aí ele diz aqui, né, os elementos do âmbito da dimensão, né, ou os elementos do espaço. O que ele fala? A altura ou profundidade. A altura e a profundidade pode nos separar, pode nos separar do amor de Cristo, né? Nem a altura nem a profundidade. Pode? Incluindo forças ocultas? Não pode. Ou seja, a física. Isso pode nos separar do amor de Cristo? Forças ocultas? Não pode. Então, o que a palavra de Deus nos mostra? O apóstolo Paulo aqui, para se certificar de que não deixou nada de fora. Ok, eu citei a profundidade, citei os poderes, citei os principados, a morte, a vida, os anjos, o presente, o futuro. Eu citei a tribulação, a fome, nudez, perigo, espada. Citei tudo que pode ser citado aqui. Aí ele diz, para que eu não me esqueça nada, sabe o que eu estou falando? Paulo, nem qualquer outra criatura. Ou seja, o que ele quer dizer? Nem qualquer outra criatura. Nem qualquer coisa na criação. Nada aqui neste mundo, nada pode nos separar do amor de Cristo. Nada. Quando Paulo fala isso sobre Romanos 8, ele está falando que a salvação não se perde. É isso que ele diz, ponto. Ele explica de forma detalhada. Nada há de nos separar do amor de Deus. Nada é suficiente para fazer isso. Nada. Nem qualquer coisa na criação, nem qualquer coisa criada. Nada aqui neste mundo pode nos separar do amor de Jesus. Jesus está conosco todos os dias até a consumação do século. O amor de Cristo não acaba. Se nada pode nos separar do amor de Jesus, não cogite a perda de salvação. Não faça isso. O apóstolo aqui, ele não encontra nada que pode separar-nos do amor de Deus, que está em Jesus. Nada. E não é de admirar que essas palavras de triunfo tenha sido não somente o cântico que a gente canta aqui, né? Se a gente puder cantar a música Quem Nos Separará no final, tá, diga. Não é de se admirar, mas isso também é um cântico dos mártires, daqueles que morreram, e hino daqueles que viveram como tais homens. Homens como Paulo, que foram martirizados, os demais apóstolos que também foram. Um teve a cabeça cortada, um foi lançado dentro de um caldeirão. Essas coisas que aconteceram com os apóstolos. Pedro crucificado de ponta cabeça. E o que nós entendemos com isso? Quão maravilhosos são as revelações do Senhor para nós.
Se alguém te perguntar, na igreja que você frequenta, no salão lá que você frequenta, tem revelação? Você fala, todas as reuniões têm revelação. E as revelações contidas para nós são na Escritura, são na palavra de Deus. Todas as reuniões têm revelações. Teve revelação hoje para nós, coisas que nós não sabíamos, coisas que eu não sabia, nos foi revelado na Escritura, nos foi ensinado na Escritura. Juntos aqui nós entendemos isso. Hoje à noite vai ter mais a palavra de Deus, será revelado mais coisas. Na quarta-feira, mais coisas. Sempre o Senhor há de fazer revelações para nós. E aquilo que Ele deixa claro aqui no capítulo 8, nós encerramos. A salvação não se perde. No capítulo 9, na próxima oportunidade, nós vamos falar sobre, no capítulo 9, 10 e 11, nós vamos falar sobre a dispensação de Israel. Vou ver se eu arrumo uns slides aí, para a gente pôr aqui no telão. No capítulo 9, 10 e 11, sobre o passado, o presente e o futuro de Israel. No capítulo 9, a gente vai falar muito sobre calvinismo e arminianismo, que é o que fala muito aqui sobre isso, que é um assunto que causa muitas divergências no meio cristão, né? Então é isso, que o Senhor esteja nos abençoando. Amém.